Boa noite a todos. Como vocês acabaram de ouvir repetidamente, é um tema sugerido por um frequentador ou frequentadora e pedindo que a gente fale exatamente sobre o magnetismo, sobre o magnetismo animal, sobre o Mesmer e sobre o fato do nosso querido codificador Allan Kardec ter afirmado que o magnetismo e o espiritismo eles estão profundamente interligados. Pois bem, se nós observarmos as 5 obras que são uma tese que apresenta o espiritismo para o mundo, eu insisto em dizer repetidas vezes isso. O espiritismo, ele é uma tese apresentada em 5 livros. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, a Gênese, os Milagres e as Predições de Jesus segundo o Espiritismo. São 5 livros que resumem uma grande síntese da opinião dos espíritos superiores que passaram pela Terra e atendendo ao convite de Jesus, que há 2000 anos disse que voltaria para relembrar tudo aquilo que ele havia dito, falar de coisas novas e permanecer com os homens para sempre. Tudo mais que nós ouvirmos falar de doutrina espírita tem relação positiva, negativa, parcial, imparcial, meritória, sem mérito, refutação ou aprovação. Tudo mais é complemento. A doutrina espírita ela foi muito bem esposada em 5 livros. Então quem quiser estudar o espiritismo e se dizer espírita, conheça profundamente esses 5 livros. Aí o resto fica por conta de cada um. E é exatamente isso. No século XVIII, o médico Franz Anton Mesmer, ele apresentou uma tese de que, em existindo nos seres humanos uma energia que ele chamou de energia magnética humana, em se tratando de seres humanos, energia magnética animal, em se tratando de animais, e energia simplesmente magnética, em se tratando dos minerais. E ele propôs uma ideia revolucionária, um século praticamente antes da chegada da doutrina espírita no mundo, em atendimento àquilo que Jesus disse que aconteceria, no seu retorno. Como seria esse retorno? Na forma de um espírito de verdade, que faria todas essas coisas que já mencionamos, sem personificação em pessoa alguma. Pois bem, ele propôs que esta energia existente em todos os seres que compõem a natureza, ela faz permutas recíprocas, tanto negativas quanto positivas. Mas em se tratando de um cientista preocupado com a saúde, por ser também um médico, a proposta de Mesmer era fazer com que esta energia magnética fosse usada em favor dos mais diferentes pacientes que adentrassem os hospitais. E fez uma série de engenhocas para fazer essa energia circular, equipamentos inventados por ele próprio, juntou equipes de alunos, de estagiários de medicina e fez uma série de experimentos ao ponto de se unirem para abraçarem uma grande árvore que existia à frente da Universidade de Sorbonne, onde ele era um dos mestres. E ali, ele, com este abraço de todos, na emissão de um abraço de quem estava com uma intenção de curar, de ajudar, porque a tarefa das pessoas que estão na área de saúde é justamente essa.
como diz lá o nosso juramento de Hipócrates, né? Essa necessidade de aliviar a dor do outro, de sanear a dificuldade, de salvar vidas, o quanto seja possível. Então, diante dessa proposta, desse juramento máximo, que veio da Grécia Antiga, atravessando os tempos, eis que, neste abraço, com esta intenção profissional e cheia de boa vontade em relação aos pacientes, porque não existe coisa pior, porque você está sentindo uma dor, uma dificuldade qualquer, e vai buscar ajuda justamente naqueles que se prepararam profissionalmente na área de saúde para te dar o socorro. E em chegando no local de atendimento, em vez de um processo acolhedor, você recebe uma cara feia, uma carraspana, uma grosseria qualquer, uma impedância, um nariz empinado, e assim por diante. É uma das grandes reclamações que existem em quase todos os profissionais de saúde, em função dessa desumanidade na forma de tratar aquele que chega pedindo socorro, um processo extremo de dor, sabe Deus por quê. Então, dentro desse processo, lá estava, mesmo com seus alunos abraçando esta árvore, com a intenção de que o primeiro atendimento a ser feito aos pacientes que adentrassem o hospital mantido pela própria universidade, seria isso. Primeiramente, os pacientes também abraçariam esta árvore, para receberem da árvore os influxos magnéticos que foram injetados pelos profissionais de saúde. Na época, muitos admiraram a sua ideia, mas uma grande maioria, lógico, o chamou de louco varrido. 100 anos depois, aproximadamente, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que fazia parte de um estudo de magnetismo com base no mesmerismo, porque já àquela altura o magnetismo já não era somente uma palavra, ela foi substituída por aquele que incentivou a aplicação plena do magnetismo humano. Resolveram homenageá-lo dizendo, em vez de magnetismo, substituído pelo termo mesmerismo, o sobrenome de Franz Anton Mesmer. E então, muitos cientistas, muitos intelectuais, pessoas interessadas na renovação do mundo, já no fluxo renovador do século XIX, da Revolução Industrial, onde Charles Darwin havia apresentado, depois de grandes estudos, que já tinham sido feitos por outros cientistas que acanhadamente não tiveram coragem de apresentar, com medo até mesmo das repressões e até mesmo da perseguição com morte. Charles Darwin apresenta a sua teoria da evolução das espécies. E com essa teoria, ele também nos mostra um processo de evolução dos seres humanos. Tudo isso estava efervescendo. E quando eclodiu a doutrina espírita, a partir dos fenômenos de Hydesville, nos Estados Unidos, no condado de Rochester, próximo a Nova York. Depois, as mesas girantes que circulavam em toda a Europa, especialmente nos salões de Paris, e mais especialmente ainda no salão de Madame Planamaison. Uma rica, aristocrata, e tudo que acontecia ali virava notícia no dia seguinte. Tudo isso eclodiu, segundo Emmanuel Espírito, através do médium Chico Xavier, no livro Cadê as pessoas do EAD? Qual foi o livro? Não vou falar o livro. Depois o Marandré bota lá na legenda. E assim, ali se demonstrou todo um processo que seria aquele cumprimento, ou aquele cumprimento, ou seja, aquele cumprimento de uma promessa feita por Isaías numa profecia sua, dizendo que haveria um período de transição no planeta, onde as lápides dos túmulos não estariam mais vazias,
Os jovens teriam sonhos, os velhos teriam visões, e assim, eis que a alma retornaria à baila. O assunto principal seria o espírito, a imortalidade, a alma humana. E tudo isso eclodindo junto num período adredemente marcado, muito bem combinado, com respeito ao amadurecimento natural do ser humano, que no seu processo lento de evolução precisa ter condições intelecto-morais para adquirirem a compreensão das coisas. E com uma paciência extrema, o mundo espiritual superior, liderado por Jesus, reservou então o século XIX para as grandes conclusões. E foi aí nesse cenário que o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, o chamado pai espiritual de Jean-Henri Pestalozzi, foi chamado para analisar aqueles fenômenos que aconteciam. Após toda esta observação, que durou cerca de 3 anos, por todo o seu bom senso e racionalidade, eis que finalmente ele encontrou um meio muito claro, muito objetivo, criando uma nova faceta da psicologia, da psiquiatria, que foi apresentada especialmente num livro adredemente escolhido para esse fim, o Livro dos Médiuns, que, segundo Allan Kardec, é um tratado de psicologia, para mostrar que a alma humana, que é o principal instrumento da análise da psicologia, ela agora tinha uma estrutura de reconhecimento por uma metodologia a partir da faculdade mediúnica, muito bem identificada por uma ciência nova, e tinha como objetivo justamente estudar o espírito. Isso mesmo, o espírito. E logo no começo das indagações que deram lugar ao Livro dos Espíritos, ali se pergunta e se fala, e se responde. E na conclusão se diz que existem 3 elementos no universo: Deus, Espírito e matéria. Deus apresentado como causa primeira de todas as coisas e como inteligência suprema do universo. O Espírito, um princípio inteligente. E a matéria, como sendo um fluido que nasce de Deus inicialmente, a partir de uma matéria elementar. Sempre se entenda como matéria elementar, pelo termo elementar, aquilo que se inicia, aquilo que é primário, aquilo que serve de base. E a partir daí, tudo aquilo que se entende por matéria compõe o que faz parte do universo. O universo que vemos e o universo que não vemos. A astrofísica, inclusive, veio atualmente nos mostrar que as nossas limitações humanas para percebermos a matéria existente no universo são tão grandiosas que nós poderemos afirmativamente dizer que tudo aquilo que nós vemos não é. Tudo aquilo que vemos não é. Mas tudo aquilo que não vemos é. O que já havia inspirado o não menos ilustre Shakespeare a dizer: existem mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa perceber. Um descortinamento, uma revelação, uma retirada da ignorância para se abrir um processo novo. Não demorou muito para que os cientistas logo apresentassem energias outras da matéria que até então não eram reconhecidas. A energia elétrica, essa que emite os fótons e faz com que a gente perceba esses espectros de luz, para que enxerguemos alguma coisa, que na verdade demonstram quanto somos limitados e cegos. Porque os espectros da energia elétrica, eles revelam, antes de tudo, que nós não enxergamos absolutamente nada. Nós dependemos de uma energia que ela é primária, ela é a mais grosseira das energias do campo de vista do eletromagnetismo. E essa energia passou a dominar o mundo e hoje dependemos dela, porém temporariamente. Ao lado dos estudos dos campos elétricos, também se percebeu os campos eletromagnéticos,
uma energia atuando em possibilidade menor, sem essa intensidade grosseira da energia elétrica, mas atuante, provocante, interessante. Mas ela não pode ser utilizada como energia elétrica para resolver esse problema da cegueira humana, na produção de fótons grosseiros, para que a gente pudesse enxergar alguma coisa. Eu vou dizer simplesmente para todos que nós somos tão cegos e dependemos tanto de uma energia grosseira, que são os fótons elétricos, que eu vou pedir nossa amiga para fazer uma experiência científica aqui agora. Está disposta? Apague a luz. Desculpe. Anule essa energia. Alguém lá atrás pode me ajudar? Sempre Terezinha. Vai lá, Terezinha. Essa aí é elétrica mesmo. Pronto. Vou falar aqui com vocês e vocês estão simplesmente cegos. Não estão me ouvindo. Tudo bem. Pode ligar. Senão a pessoa vai sair correndo. Vejam como nós não enxergamos absolutamente nada. É por isso que a física, a astrofísica, Dr. Fischer, entre outros, dizem: tudo aquilo que nós vemos não é. Essa visão que nós temos, ela é uma parca ideia do que realmente existe. Vocês querem ver como nós somos cegos? Quando a gente contempla um grande fenômeno da natureza que todos admiramos: o arco-íris, o espectro de gotículas de água que batem numa lâmina qualquer de água, pode ser um mínimo, pode ser de 1 centímetro. Aí faz um foco em forma de parábola e ali nós vemos algumas cores e não percebemos também alguns raios, gama, alfa, que ficam também fora da nossa capacidade de percepção. Mas aquelas gotículas mostram exatamente o que o Sol emite de raios eletromagnéticos de forma permanente. Se nós enxergássemos de verdade, nós iríamos enxergar aquelas cores o tempo todo, porque aquelas cores fazem parte dos raios solares. Simplesmente isso. Isso tudo pareceu surpreendente, mas veio de pouco tempo para cá. Aí, dentro desse processo, Allan Kardec agora, com o pseudônimo que ele utilizou ao apresentar o Livro dos Espíritos e as obras correlatas, ele próprio, em muitos momentos, teve dificuldades de entender esse processo do magnetismo. Era um estudante do magnetismo de Mesmer. Quando em contato com as entidades venerandas, com a responsabilidade de fazer perguntas sobre tudo que diz respeito ao ser humano, do ponto de vista científico, filosófico e religioso, quando ele propôs o magnetismo, imediatamente os espíritos disseram: e se nós observarmos, tenham cuidado de fazê-lo se quiserem, especialmente quem fez a proposta da nossa palestra de hoje, em todas as obras da codificação, nós teremos ali análises feitas a respeito do magnetismo. Ora com o termo magnetismo, ora com o termo fluido elétrico, ora com o termo fluido magnético. Porque todas as reações humanas, todas absolutamente, são emanações eletromagnéticas do nosso cérebro, que por sua vez é impulsionado pelo agente psíquico maior, que é o espírito, que é o princípio inteligente, e somos considerados co-criadores. Quando Deus nos fez, Jesus, sem exagero, disse que nós somos a semelhança de Deus. E a semelhança principal está na capacidade de sermos inteligentes, de elaborarmos ideias. E a partir das ideias, todas elas vão tomando forma, porque existem fluidos no espaço que fornecem o processamento de ideoplastia, de forma da ideia. E nós só pensamos porque esses fluidos existem. Aí nós estamos envolvidos numa rede imensa de trocas permanentes, de energias que nós criamos o tempo todo. É claro, Mesmer, ele percebeu no mineral, um mineral que chamou a atenção, um magneto. E adentrando uma jazida de magneto, dá para se perceber que esse mineral emite raios de cor azulada, próxima ao azul anil, que são vistas a olhos nus. Esse magneto é aquele mesmo elemento mineral que nós conhecemos como ímã. Não tem uma só pessoa no mundo
que não trave contato com o ímã. Aliás, quando a gente chegar na nossa casa, vamos pegar na geladeira, que as propagandas estão todas lá, né? Do gás para pedir, não sei o que, a urgência, a pizza, está tudo lá coladinho com o ímã no metal. E o próprio ímã foi quem inspirou mesmo a utilizar o nome magnetismo. Porque é um mineral, um magneto, que emite aqueles raios. Comprovadamente a olhos nus, então não tem como duvidar daquilo. Mas se percebe também que dentro dessa energia existem atração e repulsão, e são leis universais. Nós podemos nos atrair profundamente e podemos nos repelir profundamente. Podemos nos atrair a ponto de nos amarmos de forma incomensurável através do amor. Essa mesma energia de atração que o Espírito puro como Jesus tem em relação a todos nós aqui na Terra. Tanto que Ele nos ama de forma igual. Ele não discrimina quem é o bom, quem é o ruim. E Ele fez questão de dizer isso, dando uma demonstração de que o amor de Deus é tão misericordioso que Ele não escolhe a quem Ele vai amar. E lembrou exatamente de quem? Do Sol. Essa estrela de quinta grandeza, que sustenta magneticamente, é o catalisador, é o dínamo de explosão, de combustão para produzir todas as energias que nós precisamos aqui no Sistema Solar. E sobre esses mesmos Sol, Jesus disse, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo reafirma e nos faz perceber o seguinte: o amor é uma atração tão poderosa e tão sem discriminação que o amor pode ser comparado ao Sol. Por que ao Sol? Todos os dias o Sol nasce. E ele nasce para todos, de forma igual. O pior dos homens, ou o melhor dos homens que estiverem aqui na Terra, vão receber as mesmas dosagens de raios solares. Essa é a demonstração do amor, da atração forte, que pode acontecer até mesmo entre duas pessoas, que ao longo de várias reencarnações, ao se permutarem, ao se permitirem, ao se cumpliciarem, poderão ser tão leais e tão próximas e tão dependentes magneticamente que, sem explicação plausível para a nossa ciência, poderão se procurar e só serão felizes quando se encontrarem, em não se tratando de almas gêmeas no sentido de metades eternas, mas de seres que se atraíram profundamente pelas energias do amor. Ah, o amor. Ah, como nós queremos sentir essa sensação. Todos nós temos essa intuição de que se nós amarmos tanto assim, nós seremos felizes. Mas por que nós não somos felizes? É porque nós não amamos tanto assim. Mas existe também a energia da repulsão, representada pelo ódio. O ímã também tem a mesma projeção. Tem a polaridade positiva e negativa. Quando algumas polaridades idênticas se aproximam, ela se atrai. E se atrai, fica difícil. Quanto mais potência de energia, de atração, difícil é a separação. Tanto que existem processos de sistemas profundos de agregação de corpos que precisam de 100% de certeza de que não vão se desagregar. Mais forte do que o cimento, mais forte do que o amálgama, a força de atração do ímã, em peças que são usadas em equipamentos de alta tecnologia, como algumas utilizadas em foguetes. Mas também, quando são colocadas de forma oposta, não existe força capaz no universo, força mecânica, eletromecânica, física nenhuma capaz de aproximar aqueles dois corpos. Jamais. É o ódio. Mas todos são oriundos da mesma fonte. Por isso que André Luiz, em uma de suas mensagens, através de Chico Xavier, ele falou que, na verdade, o ódio é o amor que virou pedra. Mas chamou o ódio de amor. Por isso mesmo que Jesus reafirma, dizendo que as pessoas que se odiarem, elas vão ter que se encontrar para um processo de reconciliação. E aquelas pessoas que se odiaram muito, quando perceberem o lado oposto, vão
estar tão enfeixadas que nada poderá lhes separar. É a beleza da física quântica, é a beleza da natureza, é a beleza da inteligência, é a beleza de Deus. Mas vejamos o que é que essa energia magnética pode fazer. Agora mesmo estivemos na Itália, ontem, um terremoto. Há pouco tempo tivemos um tsunami, que chamou-nos a atenção. O tsunami, principalmente, evidencia de forma inequívoca as placas tectônicas, que são aquelas placas que servem de base, de sustentação da parte sólida do planeta Terra. Elas, quando se movimentam, pequenos milímetros para a acomodação no processo de um planeta que é teluricamente ainda em formação, qualquer movimento dessas placas produz uma energia eletromagnética capaz de empurrar as ondas, primeiro de atraí-las profundamente para o foco central, o impacto de criação dessa força magnética. E depois, quando volta, vem dentro da lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Tudo dentro de princípios absolutos da justiça e do equilíbrio do universo. Vejamos, pois. É por isso que Allan Kardec disse assim, que o magnetismo é a própria base da ciência espírita. Porque quando o Espiritismo, ele tenta nos mostrar que nós somos seres fluídicos. A diferença que existe é a condensação. Poderemos ser mais diáfanos, ou seja, mais sutis, mais leves, assim como a radiação dos fótons, assim como o éter, que consegue ser mais leve do que o próprio ar, e a mistura de oxigênio, e a mistura de dois gases. É a fórmula mesmo, H2O? Para cada dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, você forma o quê? Uma outra composição fluídica que todos nós dependemos de forma extraordinária. Que é justamente o que, gente? Vou falar em nada. Vou fazer inveja de vocês. Se alguém quiser me contratar para fazer problema de água mineral, estou disposto. Vejamos então o movimento dos astros do sistema solar. A Lua, que recebe um influxo da luz do Sol. A Lua é um satélite da Terra que não tem luz própria, como o próprio planeta Terra. Mas diante dos movimentos orbitais, esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, tanto o movimento de rotação como de translação, a translação que dura 365 dias aproximadamente, e a rotação 24 horas aproximadamente, isso faz com que tenhamos movimentações que vão determinar o aquecimento, o resfriamento, e vão determinar, inclusive, as marés. As marés. Maré alta, maré baixa, tudo isso é medido em função das fases da Lua, ou seja, daquele campo magnético de luz que está sobre a Lua, e a Lua, como um espelho, joga aquele reflexo para a Terra, e aquele reflexo reflete-se no mar. E assim nós temos a tábua de marés em função deste campo energético magnético que vem em tabela do Sol para a Lua, influenciando as águas dos mares. Gente, precisa falar mais o quê? Aí, se nós formos observar na cultura popular, vamos ver uma criança que tomou uma queda, chora, estertora, a mãe pega no colo com todo o amor e aconchego, sopra a feridinha, a criança fica curada. Aquilo é um efeito imaginário? Não é. O sopro da mãe, a energia que ela joga de amor, é capaz de anular naquele momento a dor que a criança está sentindo. Até porque
entre mãe e filhos a partir do cordão umbilical no período gestatório de 9 meses, faz com que entre eles existam uma rede de vinculação, uma corrente, uma cadeia magnética, um cordão energético tão potente que não existe na Terra vinculação mais forte do que aquela entre mãe e filho. Esses cordões energéticos, eles também vão se formando no nosso dia a dia. Com cada pessoa que a gente se vincula, que a gente pensa, que a gente reflete algo, algum sentimento, alguma emoção, e reciprocamente nós vamos criando vínculos, cordões energéticos que vão nos mantendo felizes ou infelizes ao nos encontrarmos, num processo de antipatias ou de simpatias. Algo muito bem estudado também no Livro dos Espíritos. Então, se nós emanamos para as pessoas, para os animais, para as plantas, emoções positivas de amor, de carinho, de compreensão, e se essas mesmas correntes retornam para nós no mesmo diapasão, na mesma frequência, simplesmente ali estaremos nos vinculando por um processo de simpatia, de empatia, e cada vez mais ao nos encontrarmos sentiremos uma euforia de alegria muito grande, que pode ser através de um olhar, pode ser de uma palavra, de uma mensagem, de uma foto, de um abraço, ou de outras coisas mais profundas que as condições da intimidade possam permitir. Mas também pode se dar o oposto. De pessoas que se olham com antipatia, com desamor, com desinteresse, com indiferença, com mágoa, com ressentimento, e aquela energia também se produzindo e se ampliando, elas vão desestruturar toda a nossa organização físico-químico-biológica. Toda a vitalidade das nossas células serão atingidas. E o nosso sistema imunológico vai sentir um grande impacto, como se fôssemos invadidos por um tsunami. E nossas resistências estarão minadas. E qualquer bactéria, qualquer vírus, por mais baixa vibração que tenham, encontrarão espaço para invadirem o nosso organismo. Vejamos, por outro lado, aquelas pequenas experiências que nós já ouvimos falar tanto, de alguém que chega à nossa casa, aí olha uma plantinha, que planta linda, ou às vezes nem fala nada, só olha, a pessoa mal dá as costas à planta murcha. É, na verdade, uma pessoa com pensamento parasitário, é uma pessoa sanguessuga. Não é que a pessoa tenha matado a planta, é que aquela pessoa é tão egóica, é tão voltada para si, e ela gostou tanto daquela beleza, não é que ela falou mal, não, ela falou bem, mas ela acabou puxando para si toda a energia vital daquela planta, e saiu feliz e a planta murchou. Para que isso não acontecesse, esse encontro com a planta teria que ser diferente. Olhar a planta e ver a beleza da planta e se doar para a planta. Fazer uma prece por ela. É por isso que aquelas plantas que as pessoas conversam com elas melhoram a cada dia. Então você não supõe, você distribui. Não é que a pessoa é má, não vamos fazer isso. Aqui a pessoa é má, não é bem assim. É que a pessoa é egóica, ela é egoísta. O egoísta quer tudo para si, fica sugando tudo de todo mundo. E quem convive com pessoas egoístas se sente sugadas o tempo todo. A pessoa só quer, não pensa em distribuir, em se doar, esquecendo-se daquilo que disse Francisco de Assis, um espírito já de alta elevação, compreendendo como lidar com as forças da natureza. Ao pronunciar, é dando que se recebe. Então, se você quiser ter muito amor, dê muito mais do que aquilo que você quer. Ou pelo menos, dê ao outro o amor que você gostaria de ter. Foi o que disse Jesus. Faça ao outro o que você gostaria que o outro vos fizesse. E assim, vejamos que há uma ligação profunda, sim,
entre o espiritismo e entre o magnetismo. Porque todos os fenômenos mediúnicos, todas as manifestações, todos os espectros, todas as reações que nós temos, chamadas de irradiações, que são captações, recepções de mil fluidos que circulam na psicosfera interna, na psicosfera coletiva, ou na psicosfera do próprio planeta, ou do município. Vou falar em psicosfera. Vamos fazer uma coisa aqui, vou pedir a vocês uma coisa. Estamos entrando agora no processo eleitoral. Vamos fazer uma campanha para não aceitarmos maledicência de ninguém. Porque no princípio os candidatos são apessoados. Falam até de voz branda, cantam musiquinhas interessantes, falam de suas propostas, se apresentam como pessoas que estão com a maior boa vontade para nos ajudar a ter uma qualidade de vida social melhor. E a política é um instrumento fortíssimo de equilíbrio da sociedade. Não podemos nos esquecer disso. Mas quando chega próximo à eleição, com a ameaça de talvez não ser eleito ou eleita, infelizmente, começa aquele período das maledicências, das provocações. As pessoas esquecem de falar de suas propostas, de suas boas intenções e começam a falar da má intenção do outro. E fala que o outro não presta, que o outro é ladrão, que o outro faz e acontece. E no final das contas a gente fica numa dificuldade para votar tão grande. Porque hoje mesmo eu estava na rua ouvindo de forma muito educada as propagandas e comentei junto com alguns colegas de trabalho. Gente, nós estamos tão bem. Vocês notaram que os nossos candidatos estão suaves, estão serenos? Todo mundo está tranquilo, todo mundo está se colocando de maneira bem equilibrada para nos ajudar, para que tenhamos confiança neles. Tanto que eu estou numa dúvida tão tremenda. Eu não sei quem eu vou votar. Eu não sei quem é o melhor. Está difícil de saber quem é o melhor. É uma dúvida com ela. Mas quando vai se aproximando da eleição, é um tanto de panfleto por debaixo da porta, e tanta divulgação mal feita, e tanta maledicência, que a gente fica numa dúvida. E agora? Quem é o pior? Ou quem é o menos pior? Aí alguém fala, se você não votar, você está fugindo da cidadania. Tem que votar em quem? Eu vejo aqui panfleto na minha casa, toda hora eu acordo de manhã, quando eu vou pisando, ó, fulano é isso, fulano é prefeito, eu não vou votar em ninguém mais. Não, vote no menos pior. A gente termina a eleição assim. A nossa proposta é essa. Nós que temos um nível de consciência espiritual, sabemos da importância da oração, do influxo magnético do pensamento. Não entremos, não vamos emprestar nossos ouvidos para esta possível conduta equivocada, nem vamos ser divulgadores, repassadores de condutas equivocadas. Fechemos a maledicência. Porque, na verdade, aqui na cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Não nem ter propaganda. É só ir para o dia da eleição, todo mundo sabe que é todo mundo. Mas, mesmo assim, vamos fazer a nossa parte. Vamos evitar, como espíritas, essa conduta, porque quando as propagandas próximas à eleição ficam maledicentes e nós encarnados aqui ficamos todos envolvidos com picuinhas de disputas partidárias e coisas menores, as trevas, os espíritos que estão em condições péssimas, moralmente falando, os corruptos de outros tempos, estão ali magnetizados pelas dores que criaram para si próprios nas regiões de sombras. Eles encontram guarida e retomam a superfície e a vida fica insuportável. E quem tem mais sensibilidade, quem tem a mediunidade aflorada e expansiva, sofre amargamente. Sente um peso, uma nuvem escura de fluidos magnéticos que tem ausência de luz. Nuvens escuras. Por que nuvens escuras? Porque são nuvens magnéticas que não foram ampliadas, iluminadas pela conduta do amor, da compreensão, da paz. E assim vejamos como as pesquisas científicas mostram. Se você pega um copo d'água, quantas vezes foi mostrado aqui em nossas casas espíritas e na internet afora, e você coloca pessoas que falam coisas positivas, que fazem preces, as moléculas
da água, elas tomam formas deslumbrantes. Mas o mesmo influxo, sendo colocado de forma negativa, de pessoas que usam palavras de baixo calão, que pensam no desamor, que são egoístas, fazem com que essas moléculas se transformem em coisas horríveis de se ver. Então vejamos, nós todos vivemos a matéria mental. Somos co-criadores de Deus de forma permanente. Não há um só pensamento que a gente emita que ele não vá ocupar um lugar no espaço. E ele vai repercutir em algum momento, se não hoje, amanhã, se não nas próximas encarnações. Imaginemos então, por fim, que estamos num grande oceano em todo o universo, de um fluxo puro e limpo, da energia emanada de Deus, o fluido cósmico universal. Se você tem um lago e você joga um grão de areia nele, o grão de areia bate e ele vai provocar uma onda no lago inteiro. E essa onda, por influxo das forças da natureza, ela vai aumentando. Começa ínfima e se torna no tamanho do universo. Então, nossos influxos magnéticos, os nossos pensamentos e sentimentos, provocam ondas, verdadeiros tsunamis, ou podem provocar brisas suaves. Como disse Jesus, quem planta ventos colherá tempestades. Vamos escolher melhor as nossas palavras, porque elas têm um peso extraordinário. Vamos escolher melhor a partir dos nossos próprios pensamentos, dos nossos sentimentos. Porque tudo que colocarmos na vida se materializará, se tornará tangível, e pela grandiosa lei de causa e efeito que estabelece a justiça do universo, aquilo que nós criamos, que nos pertence, retornará para nós. Então, se quisermos escolher flores, plantemos flores. Caso contrário, colheremos aquilo que plantamos. É isto o influxo magnético. Agradecemos a quem propôs esse estudo e dizendo que, de fato, Allan Kardec não exagerou quando ele disse que a base da ciência espírita está no próprio estudo do magnetismo. Obrigado a todos pela respeitosa atenção.